Boa tarde, gente. Boa tarde. Estamos aqui para mais um vídeo, né? Para mais um estudo sobre a vida de Jesus. Estamos já chegando no finalzinho da vida dele, daquilo que nós conhecemos, né? Daquilo que nós sabemos, que foi a vida de Jesus. Quando Jesus saiu lá de Cesareia de Filipe, que ele decidiu descer, né, para a Galileia, ele mandou uma mensagem para o Davi Zebedeu de que ele gostaria de encontrar a família dele, que ele sabia que o fim dele estava perto, que ele queria ter uma despedida da família. Não que ele ia dizer para a família que estava despedido, mas ele queria ter uma última conversa com cada um deles, né? Jesus era muito amoroso, gente. Ele era muito família. Ele tinha sido o pai daqueles meninos, né? Dos irmãos. E aí ele mandou falar para Zebedeu que para o Davi, né? Que preparasse isso. E ele preparou. Mandou mensagem para Maria, mandou mensagem para os irmãos em Nazaré, para Maria em Cafarnaum, dizendo que ele ia mandar um barco para levar eles para Betsaida, porque Jesus queria vê-los na casa de Pedro. Maria morava em Cafarnaum e Pedro em Betsaida, então Pedro ia, né, eles iam para Betsaida, desceram para Betsaida, chegaram em Betsaida de tardezinha, mas aí acontece que o Sinédrio tinha mandado vigiar a casa de Maria e vigiar a casa de Nazaré. Quando eles viram que chegou um mensageiro, eles botaram mais gente para vigiar a casa. E aí Maria nem os irmãos puderam sair, porque se saíssem, ia dar de cara com Jesus, Jesus seria preso, porque era território de Herodes. Aí Jesus e Maria, para salvar a vida de Jesus, né, para não colocar a vida dele em risco, não pôde sair, não tinha nem como mandar um mensageiro de volta, falar que não tinha como ela sair. E eles não foram. E Jesus ficou esperando até de tardezinha, até de noite. Quando escureceu, ele viu que a família não veio. O Zebedeu mandou averiguar o que tinha acontecido, descobriu, falou para Jesus, ó, os fariseus, o Sinédrio mandou vigiar a casa da sua mãe, a casa dos seus irmãos, está todo mundo sendo vigiado. Eles sabem que você ia tentar falar com a sua família. E aí Jesus falou, então tá, então vamos voltar, né? Voltar para Cesareia. Mas aí ele não voltou para Cesareia, direto para Cesareia, ele foi para aquele parque, né? Ele foi para aquele parque. Jesus então volta para os domínios de Filipe, né? Filipe Júlias. E acamparam no parque chamado Magadã. Eles já estiveram naquele parque quando eles foram para Cesareia, quando o Jesus teve que fugir, ele foi para Cesareia. Então, eles já tinham acampado nesse parque, já tinha lá um acampamento montado pelo Davi Zebedeu para eles. Aí eles chegaram em Magadã, e quando chegaram em Magadã já tinha alguns discípulos de Jesus em Magadã esperando por ele. Eram 120 pessoas acampados ali, esperando por ele. Inclusive, o corpo as discípulas, as mulheres. Quando Jesus chegou lá de manhãzinha, né? Já foi direto para uma conferência com os seus discípulos, com todos ali. E aí Jesus fala sobre uma coisa muito interessante. Jesus fala com seus discípulos sobre o conhecimento do tempo. Ele diz para eles,
E fala para nós também hoje, né, gente? Que nós não sabemos discernir os tempos eternos. Ele disse para os discípulos ali, estão vendo aqui tudo, campo, né? As flores, as árvores. Vocês sabem discernir o tempo de vocês, o tempo das temporadas. Vocês sabem olhar para o céu, discernir se vai chover, olha para a lua e sabe se vai ter chuva perto ou se chuva longe. Vocês olham para a natureza e vocês sabem quando vai ser o tempo de florir, o tempo de colher, mas vocês não conseguem discernir o tempo espiritual. O Senhor, o Eterno, faz o movimento espiritual e nós estamos dormindo. A gente não consegue. Nós sabemos quando vai ser verão, inverno, outono, quando a gente deve plantar milho, quando a gente deve plantar o tomate, quando a gente deve plantar o feijão, mas a gente não consegue discernir como é que nós devemos plantar os frutos do Espírito. Nós sabemos discernir os tempos da terra, mas não sabemos discernir os tempos eternos. Vemos as coisas acontecerem à nossa volta e a gente está dormindo. E Jesus nos preveniu sobre todas essas coisas. Quando vocês verem isso, quando vocês verem aquilo, os profetas falaram sobre isso. Quantos os estudos dos profetas, eu vou começar a repostar novamente os vídeos dos profetas, dos livros dos profetas, porque tem muito conhecimento ali. Acho que foi o profeta Jeremias, o profeta Isaías, não sei, que diz que quando você sente o cheiro da guerra, entra para dentro da sua casa, se esconde, para você não ser pego pela guerra. Mas a gente não sabe discernir isso, nem os discípulos sabiam discernir isso. Eles não entenderam a mensagem de Jesus nesse sentido. Outra coisa que Jesus disse também para os discípulos nessa conferência é que era para eles evitarem se tornarem como os fariseus, como os religiosos da época. Falar e não fazer. Ele diz para os discípulos, não se tornem vocês como os fariseus e como os religiosos de Jerusalém. Não façam da minha mensagem um ritual. Dá até vontade de chorar. Foi exatamente o que nós fizemos. Ele fala aqui. Ele fala assim, não deixem que vocês se tornem cegos de preconceito. Ele disse, não deixem que, não se tornem cegos com preconceito, como são os fariseus, que se tornam cegos por preconceito, por medo. E não permita que os rituais religiosos e as tradições pervertam o caminho que eu estou ensinando. Gente.
Ele disse: vocês não têm que seguir tradições, vocês não têm que seguir, não permita que essas tradições e que essas rituais seguem o olho de vocês para a realidade daquilo que eu estou ensinando. Não façam das orações que eu ensinei para vocês um ritual. E o que nós fazemos? A gente entra no automático e aí fala, né? Vou dormir aí fala. Em paz me deito logo, pego no sono, porque se eu só tu me fazer pousar, seguramente. E aí a profundidade disso. Você medita nisso quando você pensa? Ou você simplesmente fala por falar, no automático? Foi exatamente isso que Jesus falou para os discípulos. Ele disse: não se tornem como os fariseus, que vão para ali, para a porta da igreja, ou vão ali para a esquina, ou vão ali para dentro do templo e fica lá: eu sou bom, eu não sou como esse fariseu, como esse hipócrita que está aqui, que não sabe o que está falando, eu sei o que eu estou falando. E o outro que está lá, o pobre que está lá, e fala assim: não tem compaixão de mim. Aí o que Jesus falou? Aquele que estava caladinho lá no canto, orando, silencioso, ele foi para casa, perdoado, ele foi para a oração dele foi ouvida, mas aquele fariseu que ficou lá gritando lá as orações, ele saiu de lá do mesmo jeito que ele entrou. Não sejam vocês como eles são. Yeah. Ele disse: olha, a religião não é para só trazer paz e consciência tranquila. Não, é para que haja progresso e crescimento. Se você entrou na igreja hoje e está do mesmo jeito que você entrou 20 anos depois, aquilo é só ritual. Não foi o que Jesus ensinou. Ele disse que tem que haver progresso na sua vida espiritual. Você caminha, é um caminho, gente. Aí no Brasil tem umas musiquinhas muito bonitinhas que falam, né, do processo. É um processo. Você vai caminhando e nesse processo você vai crescendo espiritualmente. Se você ora hoje e não é atendido, e ora e 20 anos na frente você ora e não é atendido, o que significa isso? Você não cresceu. O seu conhecimento, a sua intimidade com o eterno não cresceu. E essas coisas é que Jesus ensinava nessas conferências. Que o que eu estou falando entre no seu coração e que sirva de semente para que a árvore cresça, para que haja fruto. E que outra parábola que ele falou foi o fruto a videira, o fruto da videira, que o meu pai corta a árvore que não dá fruto. O que é isso? Você planta a sementinha cresce, tem o processo do crescimento, o processo da floração, o processo da frutificação, o processo da colheita. Se você só está lá na sementinha, e se a sua árvore cresce, mas não dá fruto, Jesus disse que o Pai corta. Literalmente o Pai corta. Jesus tem compaixão de nós. Então, não nos tornemos como os fariseus. Jesus os chamou de hipócritas, de sepulcro caiado. O que eles falam, eles não fazem. E o que eles fazem é o contrário. Por fora, bela viola, mas por dentro, pão bolorento. Aí depois dessa conferência com os discípulos de Jesus, Jesus volta para Cesaré de Filipe. Ele não desceu como
Você viu, ele não desceu para Pérea. Ele não desceu para Pérea, para onde o Herodes falou que ele podia ir. Ele falou, não, vou para Pérea, não. Vou voltar lá para cima. Vou voltar para os gentios. Bem que Pérea também era, né? Mas tinha muito judeu lá em Pérea. E mesmo que não houvesse, era fácil para ele, né? Decretar prisão para Jesus em Pérea também era fácil. Ele falou, não, vou ficar no território de Filipe, porque Filipe é meu amigo. Não era muito amigo, mas era melhor, né? Aí ele volta para Cesareia de Filipe. E no caminho, ele estava caminhando com os 12 só. Ele deixou os outros, ninguém subiu com ele, ele mandou eles direto. Ó, vamos separar. Jesus não andava mais com multidão, porque andar com multidão chamava atenção e ele não podia chamar atenção. Então ele pegou os 12, falou, agora vocês vão por caminhos diferentes e chegam lá, me encontra lá em Cesareia. E Jesus sai com os 12. E aí Jesus na frente, como sempre ele andava na frente, e os discípulos atrás, e ele está ouvindo a conversa dos discípulos. Falando, né, sobre o que tinha acontecido em Tiro, Sidom, aquela coisa toda, eles estavam até meio entusiasmados. Eles sempre voltavam nesse assunto e sempre voltavam no assunto também de quem que era o maior entre eles, quem que estava fazendo melhor entre eles. Jesus. Jesus não gostava disso de jeito nenhum. Na casa de Pedro, ele chamou os discípulos sobre isso. Quando ele chegou na casa de Pedro, ele chamou os discípulos e sentou eles lá e falou, fala o seguinte, falar com vocês uma coisa aqui. Vocês estão discutindo aí quem que é bom, quem que é o melhor entre vocês, quem que vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, quem vai sentar na minha direita, quem vai sentar na minha esquerda. Vocês ainda estão com pensamento nas coisas terrenas. Vocês não estão com pensamento nas coisas do eterno ainda não. Eu estou dizendo o meu reino não é daqui, o meu reino é espiritual. Quem vai ficar de um lado ou do outro, isso depende da vontade do Pai, não da minha vontade. Aí ele pegou, puxou um dos filhinhos de Pedro, né, um dos pequenininhos, sentou ele no colo. Ó, se vocês não se tornarem como essa criança, vocês não vão ver o reino do Pai nunca. Se vocês continuam discutindo aí quem é o melhor, quem que vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, se vocês ainda estão nesse patamar, nesse nível de terra, não. Tem que ser que nem essa criança aqui, ó. E aí, Jesus ouvindo a conversa deles, né? Aí pararam lá embaixo de uma árvore para descansar um pouquinho. Aí Jesus olha para cada um deles e fala assim, então, o que os homens aí que vocês ouviram em Tiro, Sidom, o que eles falam que eu sou? Ele fala. Aí um falou, uns falam que é profeta, outros falam que você é João Batista que voltou, outros falam que você é Elias, outros falam que você é um mensageiro que é Jeremias que voltou, que é Isaías. Aí Jesus olha para eles, cada um, e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Cada um ficou assim, um olhou para o outro olhou para o outro, e Pedro, como que era o mais, né? O mais saídão, o mais falador, levantou e disse, você é o filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para ele e fala, Pedro, você simplesmente foi revelado. E sobre a sua revelação, sobre o que você disse, sobre a palavra que você disse agora, eu vou me tornar esse filho. Filho de Deus. Filho do Altíssimo.
E aí todos eles concordaram que Jesus realmente era o Filho do Altíssimo. E sobre essa palavra, sobre essa confissão de Pedro, o estabelecimento do reino foi feito. E aí Jesus chega na casa, né, lá perto de Cesareia, tinha um judeu amigo e discípulo de Jesus chamado Celsus. Ele tinha um tipo de fazenda, uma chácara, né? Então Jesus se hospedou com ele. Ele já estava esperando Jesus e os 12. E Jesus tem uma conferência com os 12. E nessa conferência, Jesus fala muita coisa interessante. Às vezes 50. Aí Jesus tem essa conferência com os 12. E aí nessa conferência, eles chegaram lá, descansaram. Jesus também sempre se afastava um pouco quando os discípulos estavam lá esperando Jesus já para a conferência da tarde, que eles sempre tinham conferência de manhã, uma de tarde, uma à tarde, no meio-dia e outra à noite. E essa era da noite. E aí Jesus fala para os discípulos: olha, eu não vim aqui para salvar quem já está bem, eu vim aqui para buscar quem estava perdido. Eu não sou o Messias que vocês esperam. E ele disse uma coisa. Ele disse: quando eu for levantado, eu vou atrair todos a mim. Ou eu vou atrair muitos a mim. Eu estou indo, fazendo a vontade do Pai, e eu não vou estar com vocês por muito tempo. Eu estarei partindo para o Pai. E ele disse francamente para os discípulos que estavam planejando uma traição a ele, e que ele iria passar por essa traição. E ele disse francamente: o meu mundo não é, o meu reino não é daqui. Eu não sou o Messias que vocês estão querendo. Ele falou claramente, gente. Eu vou ser levantado, eles vão vir contra mim, eles vão me matar, mas no terceiro dia eu vou voltar. E ele disse uma coisa para os discípulos: eu e o meu Pai somos um. E antes que Abraão existisse, eu já existia. Os discípulos bagunçou a cabeça de todo mundo. Pergunta se naquela noite alguém dormiu. Não tinha. Ai, ai. André veio falar com Jesus depois disso e falou: ó, Senhor, a gente está meio confuso. A gente não está entendendo muito, mas a gente está te aceitando como você é. Entristeceu o coração de todos ficaram muito chateados. Pensar que de alguma forma Jesus ia sair, ia embora, deixar eles. Gente, na cabeça dos discípulos não existia a possibilidade de Jesus ser morto. Porque Jesus tinha demonstrado poderes que poderia deixar ele impune a qualquer... Ele já tinha escapado algumas vezes, por que ele me escaparia de novo?
Lembra quando tentaram jogar ele lá do precipício em Nazaré? Ele não saiu do meio deles e ninguém conseguiu fazer nada contra ele. Então, como é que ele está falando que ele vai morrer? Como é que ele está falando que ele não vai estar aqui daqui um pouco? E como é que ele, antes de Abraão, ele já era? Como é? Ele nasceu outro dia, ele só tem 36 anos. Era muito complicado para os discípulos entenderem isso, gente. Era muito complicado. Hoje nós entendemos porque depois teve Apocalipse, revelação de João, nos mostrou quem realmente Jesus era. É. E aí, Jesus leva os discípulos e fala: ó, amanhã de manhã nós vamos para o Monte Hermon. Monte Hermon, eu até separei para vocês. Eu vou colocar como a coisa desse vídeo, o monte, onde é o Monte Hermon, tá? Porque Jesus, depois eu vejo quem está aqui. Deixa eu ver onde que está essa coisa que eu separei para mostrar para vocês. Aqui. Ok. Jesus, aqui, eu já falei para vocês, aqui está, tá vendo? Jesus estava aqui, ó, Cesaré de Filipe. E o Monte Hermon fica bem aqui, ó. Sabe esse branquinho aqui, ó? Esse branquinho aqui é o Monte Hermon. Ele é muito grande, gente. E ele é coberto de neve o tempo todo. Ele fica entre a Síria e o Líbano. Jesus voltou para os gentios. E aí Jesus levou os discípulos para lá. Eles saíram pela manhã, chegaram lá de tardezinha e ficaram acampados no pé do monte. E Jesus já tinha decidido quem que ele levaria. Ele já tinha observado os discípulos para saber quem que teria condições de suportar o que ele iria mostrar. Então, não é porque um era melhor do que o outro, mas é porque Pedro, João e André estavam sempre com ele, e foram eles que foram, né, escolhidos para estar com Jesus. E Jesus leva eles, era 12 de agosto, quando eles subiram para o Monte Hermon. Jesus, ali no Monte Hermon, ele iria, como é que eu vou dizer? Ele iria estabelecer o quarto período da vida dele. O primeiro período tinha sido da infância, depois o segundo período foi o segundo período foi a adolescência e até os 26 anos, aí depois, até aos 30, depois veio o batismo, que começou o quarto período, o terceiro período dele, que era ele como o filho do homem, e agora ele começar o período do filho do eterno, que era o quarto período, ele queria começar esse período no Monte Hermon. E aí ele subiu. Ele subiu, passaram 2 dias no pé do monte, antes dele subir, depois ele chamou os 3, né? Vamos subir para o monte, vou morar comigo lá em cima. Aí ele subiu para o monte. Nesse caminho ele foi conversando com os discípulos, repetindo tudo aquilo que ele já havia dito. Principalmente o Sermão do Monte. E aí Jesus subiu para o monte com os 2 e ficaram lá orando. E Jesus falou para os discípulos: vocês ficam aqui, né? Fica aqui, eu vou subir um pouco mais para conversar com meu pai. Eu tenho assuntos para tratar. E aí os discípulos perceberam que ele não estava sozinho. Perceberam que havia 2 pessoas com ele durante o dia. Mas eles não tiveram coragem de perguntar para Jesus, quando Jesus voltou, daquele momento, daquela conferência.
Eles não tiveram coragem de perguntar. Aí anoiteceu, eles lá no monte, Jesus falou, vamos ficar aqui hoje à noite. Estão lá, né? Aí Jesus falou, eu vou me afastar um pouco e vou orar. Quando Jesus se afastou, era noite, já no escuro. Porque quando eu estudava sobre isso, eu falava, mas o Monte Hermon tem neve lá em cima. Então pode ser que isso foi durante o dia? Essa transfiguração foi durante o dia, então durante o dia o certo houve raios, o sol em cima da neve e aquilo brilha mesmo, né? Aí eu pensei, deve ter sido alguma coisa assim, né, que aconteceu. Mas não, gente. A transfiguração não foi de dia, foi de noite. Não tinha sol para iluminar a neve lá em cima. Não tinha. Então não foi um reflexo do sol na neve que fez com que Jesus encandecesse, ficasse, né, e aparecesse aquelas miragens que os discípulos viram. Não, foi de noite. Jesus estava orando e de repente chegaram os dois de novo. E os discípulos aí não tinha como os discípulos não verem, sabe por quê? Porque Jesus também se tornou como os outros seres que eles haviam visto durante o dia. Jesus estava todo iluminado. E aí eles ficaram com muito medo. Eles ficaram com muito medo. Caíram no chão de medo. E quando os outros saíram, quando Jesus voltou para eles, se voltou para eles e viu que eles estavam amedrontados, Pedro, naquela coisa ali no chão mesmo, falou assim, então, Senhor, vamos fazer 3 tendas aqui, um para você, um para o Elias, outro para... Porque ele pensou que era Elias e Moisés. Né? Mas não era nem Elias nem Moisés. Quem esteve nessa reunião com Jesus era o anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel e o ancião Melquisedeque. Lembra de Melquisedeque? É. Melquisedeque. Eram os dois que vieram tratar das coisas do Pai. Porque Jesus precisava estar em contato o tempo todo, porque ele era o administrador de todas as coisas. Aí Jesus disse, não, Pedro, a gente não precisa de tenda. Aí aquilo, nossa, qual deles que conseguiu dormir depois disso? Aí Jesus viu que ninguém ia conseguir dormir, resolveram descer. Foram descendo devagarzinho, um monte, devagar. Os discípulos pensando naquilo que eles tinham visto. Aí ninguém falava nada. Aí Jesus olhou para eles e falou, olha, não conte para ninguém o que vocês viram aqui agora. Só depois que eu for, aí vocês contam. Mas agora vocês não podem falar. Aí os discípulos ficaram assim, nossa, agora já temos um segredo. Temos um segredo com Jesus. Temos um segredo com Jesus. Realmente, segredaço, né, gente? Porque eles viram aí que Jesus não era qualquer um. Jesus era o Filho de Deus. Porque a voz disse isso a eles. A voz, tudo que ele falar, vocês façam, porque ele é meu filho amado. É claro que eles não queriam falar nada né? Então, aí eles descem do monte de manhã, quando eles chegaram lá, viram aquela confusão lá no monte, lá embaixo, né? No acampamento dos discípulos. Viram que tinha mais pessoas ainda do que eles tinham deixado. Estava aquela confusão lá. Lembra o que era? Vocês lembram o que aconteceu quando eles desceram da transfiguração? Alguém se lembra? Era um rapazinho novo de uns 12 para 15 anos, que estava possesso e tinha
ele tinha problema de lunático, né? E o pai dele se chamava James, o James de Safed, que era a cidade dele. E ele tinha vindo com mais algumas pessoas. Então, devia ter assim, umas 30 pessoas com ele. Aí, quando Jesus viu aquilo lá de cima, ele pensou: ah, meu Deus, problema, né? Já vieram atrás de mim aqui. Mas não é, quando ele chegou lá embaixo, era o rapaz que estava lá, e os discípulos tinham tentado expulsar o demônio, e o demônio ainda ria deles, né? Eles não conseguiram expulsar, passaram a noite inteirinha, porque eles chegaram a noite antes, na mesma hora, eles chegaram, no primeiro, Jesus subiu o monte e eles chegaram, né? E os discípulos tentaram durante o dia e não conseguiram ir a noite toda daquela confusão. Quando Jesus desceu de manhãzinha, tá aquela confusão lá, e ele pergunta para os discípulos o que aconteceu, tudo, né? E aí Jesus cura o menino, e o pai do menino vai feliz de volta para casa com os amigos dele, né? Aí os discípulos ficaram muito chateados, muito envergonhados, porque eles não tinham conseguido. Passou a noite inteira, né, tentando expulsar um demônio e o demônio ia embora. Aí Jesus ficou muito chateado também, porque ele percebeu que tudo que ele havia ensinado para os discípulos ainda não. Mas, gente, eu vou dizer por que eles não conseguiram. Jesus falou isso para ele depois. Jesus disse para ele depois por que eles não tinham conseguido. Porque quando Jesus subiu o monte com os três, os que ficavam embaixo, ao invés de ir orar, pedir a misericórdia eterna, ao invés de ficar meditando o que Jesus já havia falado para eles, ficaram discutindo entre eles quem que era quem. De novo, o que um ia fazer no reino? O que o outro ia fazer no reino? Quem que era o melhor deles? Aí Jesus disse: olha, enquanto vocês estiverem com pensamentos egoístas, um pensamento na terra, vocês não vão conseguir nada. Ele falou: gente, o que eu falei para vocês, que eu trouxe o pão do céu, eu não estou trazendo o pão da terra. Eu trouxe o pão do céu, não tem nada a ver com a terra. O meu reino não tem nada a ver com o reino da terra. O meu reino é espiritual. Ninguém vai sentar numa cadeira aqui e ali, não. Enquanto vocês estiverem com esse pensamento, vocês não vão conseguir fazer a obra do Pai. Aí Jesus caminha de novo de Hebron, né? De Hebron, e vão para o parque. Saem de Hebron e voltam para o parque de Magadã. Jesus tenta novamente ir a Cafarnaum. À noitinha eles chegaram lá. Porque eles desceram de novo lá de Cesareia para Cafarnaum. É perto, gente, não é muito longe, tá? Não é tão longe assim. É, uns bons dias de viagem, né? Naquela época. Porque aqui, a Cesareia de Filipe estava aqui em cima, né? Aqui, ó. Cesareia de Filipe está aqui em cima e eles desceram para Cafarnaum, que estava aqui, ó. Olha o caminho. Mas eles vieram pelo caminho, porque a multidão pensava que ele ia dar a volta lá por cima, tá? A multidão pensava, as pessoas pensavam que ele iria por aqui porque ele ia estar com medo do Herodes. Mas aí ele não fez isso, ele saiu daqui e veio para cá. Em vez de vir para aqui, a multidão estava esperando ele por aqui, ó. Mas ele pegou e desceu direto aqui, ó, pela Galileia mesmo. Desceu pela Galileia mesmo. Aí eles desceram lá, conversaram, né, com
Jesus usa, né, o exemplo do Pedro, que eu falei para você, da criança, porque eles continuavam naquele pensamento. Mas naquela mesma noite eles saíram de barco para Betsaida, foram para o outro lado e subiram de novo para o Magadã, porque ele percebeu que não tinha condições dele ficar lá em Cafarnaum. Ele ainda tentou, gente, voltar para Galiléia para fazer o último ministério dele na Galiléia, como ele havia feito a primeira e a segunda. A terceira já foi lá em Tiro e Sidom. Aí a quarta viagem dele voltou de novo para os gentios, porque ele percebeu que não tinha como ficar. Não tinha como ficar. E aí, nessa mesma noite, eles saíram de barco para Betsaida, de lá voltaram de novo para o acampamento em Magadã, onde os discípulos continuavam esperando por ele. Eu não sei qual foi a ideia dele de descer para Cafarnaum, porque ele sabia que ele não ia ter condições, mas talvez seja simplesmente pelo fato de querer ver a mãe, né? Talvez tentar de novo, né? Mais uma vez ver a mãe, mas viu que não tinha condições de ver a mãe dele, porque a mãe dele morava em Cafarnaum, mas não teve condições, aí ele pegou o barco de novo. Ele já chegou à noite em Cafarnaum para não chamar a atenção de ninguém, mas aí mesmo assim não conseguiu de novo ver a mãe dele, a Maria. E aí de noite eles pegaram o barco na madrugada e foram para Betsaida, e de Betsaida ele já subiu para o parque, para o acampamento lá no parque, lá em Cesareia, perto de Cesareia. Os 120 estavam lá, as mulheres também. E aí ele estabeleceu com André e com David, com Davi, né, Zebedeu, a próxima missão de evangelismo, que não seria na Galiléia e nem na Judéia. Foi em Decápolis. E eu vou falar para vocês onde Decápolis é. É um outro território gentio. Então Jesus, quer ver aqui Decápolis? É, aqui, ó, Decápolis. Inclusive, aqui, Decápolis, tá vendo? Onde fica Decápolis? Opa, cadê? Não. Espera aí, minha filha, não faz isso comigo. Espera aí. Close todo. É sempre assim, gente. Sempre tem uma coisa acontecendo. Eu pensei que eu tivesse feito um mapa melhor, colocado aqui um mapa melhor, mas não, foi esse mesmo que eu escolhi. Pois é, foi esse mesmo que eu escolhi. Mas aqui, ó, Decápolis, tá vendo? Fica aqui embaixo, ó. Decápolis, tá vendo? Decápolis, aqui embaixo, ó. Então, Jesus saiu daqui, de Betsaida, aqui em cima, e desceu para Decápolis. A Pérea ficava do lado, Pérea ficava um pouco mais embaixo, né? Pérea ficava um pouco mais embaixo aqui, ó. Mas ele não foi para Pérea, ele não foi para Pérea, ele foi para Decápolis. Talvez, deixa eu ver, aqui, ó, Decápolis, tá vendo? Decápolis. A Judéia estava aqui embaixo, do lado de cá, a Galiléia aqui, e ele desceu para cá. Ele veio para os gentios. A última missão de evangelismo que ele fez foi para os gentios. E nós vamos ver essa última viagem. Isso foi final de agosto. Aí só teria setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março para ele ficar entre os discípulos. Então tá, gente. Eu espero que realmente todas essas informações estejam servindo no coração de você, para você entender como é que foi a vida de Jesus de Nazaré aqui na Terra.
um homem de dores, um homem de lágrimas, um homem de angústia. Ele se angustiou muitas vezes. Jesus chorou poucas vezes, mas todas as vezes que Jesus chorou, foi por amor. Chorou no túmulo de Lázaro, chorou ao ver Jerusalém. E ele também chorou uma vez por causa da família dele. E talvez ele também tenha chorado quando o pai dele morreu, né? Poucas vezes. Um homem de dores e de lágrimas. Que seja abençoe e te guarde. Tchau, tchau.